que é o próprio Deus que ensina, que está dentro de nós, nos ensina todas as coisas. Então, no dia a dia, você vai vendo uma vida santificada, porque existe alguém dentro de você, existe Deus dentro de você que passa a te coordenar, passa a te mostrar aqui, ali, aqui, acolá. Não existe mais uma lei externa para nos governar. A unção nos ensina todas as coisas, não há necessidade que ninguém nos ensine como proceder diante de Deus. Você entendeu? Basta você se voltar a Deus. Então, e quando o Senhor voltar, que esse processo que tiver aqui, ó, completo, cheio na nossa alma de Deus, o Senhor vai completar a sua salvação, que é a redenção do nosso corpo. Como eu falei, que fala lá em Romanos e fala lá em Colossenses e também lá em João, a epístola de João. Essa redenção do nosso corpo significa que Deus vai dar um corpo ressurreto para todos. Entendeu? Para todos. Quando o Senhor voltar, isso cabe a Deus, não cabe a nós. Como receber a Deus no nosso espírito, a única coisa que nós precisamos fazer é receber, porque Deus realizou toda a obra por meio de Jesus na cruz. Entendeu? Hoje é de responsabilidade nossa nos encher de Deus, porque eu tenho que pagar o preço, eu tenho que buscar, eu tenho que querer. E ninguém faz isso por mim. Isso é uma questão pessoal. Isso é entre eu e Deus, e assim é a experiência de cada um, tem que ser a experiência de cada um. E naquele dia cabe a Deus dar um corpo ressurreto, como fala em 1 Coríntios, fala 1 Coríntios 15, né? Fala também sobre essa questão, o mortal se revestindo de mortalidade, corrupto de incorruptibilidade. Ali em Romanos 8 também fala que como habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também vivificará o nosso corpo mortal, ó. Nosso corpo mortal, ó. Quer ver? Eu até quero que os irmãos leiam. Quer ver? Aqui, irmãos. Senhor Jesus, Colossenses, quer ver? Para não ficar muito, não. Perdão, é Filipenses. Filipenses 3, 21. 3, 21. Isso aqui está relacionado a isso aqui, ó, irmãos, ó. Quer ver? Presta bem atenção nesse versículo aqui, ó. Ao nosso corpo sendo enchido de Deus. Isso aqui é vivificar o nosso corpo mortal. Vivificar o nosso corpo mortal, como fala em Romanos 8, é dar vida ao nosso corpo mortal. Dar vida. 3:21. 3:21. Isso aqui está relacionado a Deus enchendo, vivificando o nosso corpo. Ó. Então essa setinha aqui, essa parte mais escura, é simbolizada pelo nosso corpo. Não sei se os irmãos conseguiram entender. Então esse é o mistério da vida humana. Olha aqui, ó, 3:21. De Filipenses 3:21. Não é Colossenses, não. Ó, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é isso aqui, essa matéria velha, que não habita bem nenhum, isso aqui é carne, é mortal, é pecaminosa, entendeu? E os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne não é confiável, nossa carne não é confiável. Fala assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar todas as coisas. Então, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é o corpo mortal, para ser igual ao corpo de sua glória. Por exemplo, Jesus entrou na morte com um corpo físico humano. E ele saiu da morte com o mesmo corpo, mas com um corpo ressurreto. Um corpo que sequer tinha mais atração nenhuma do que era terreno e mortal. Mas era um corpo. E esse é o corpo que, quer ver? 1 Coríntios, por favor, irmãos. 15. Ó, quer ver, irmãos? 1 Coríntios 15. Vamos ver aqui, ó. Senhor Jesus. 52. Vou 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51. Não, vamos ler os 50. 1 Coríntios 15, 50. Eu estou em Coríntios, agora eu estou 1 Coríntios 15, 50, até o 54, o 50 segundo, não, mas aqui é segundo. 50, até o 55, irmão. Não, para aí. 1 Coríntios. Tá, primeiro Coríntios. Primeira. Mas 15 não tem.
Não é o Corinthians, sabe? Não, é o Corinthians. Uma vez eu estava na casa do irmão, vamos ler Corinthians, ele, oba, o menino oba, meu time. 50? 1 Coríntios 15, versículo 50, vamos ler até o 57. Fala assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. A carne, isso aqui, ó, nossa matéria, o tipo que ela tá, não temos possibilidade de herdar. Herdar significa herança. Herança é o reino na manifestação, quando o Senhor Jesus vier, o milênio. Então fala assim, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, porque o nosso corpo é um corpo de corrupção, ele é mortal, ele é pecaminoso, não habita bem nenhum, o pecado, a morte, entendeu? E não pode herdar a incorrupção. Ele diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, morremos, nem todos na volta do Senhor Jesus temos morrido, nem todos temos dormido, mas transformados seremos todos. Lembra que, agora junta esse transformado com o que nós acabamos de ler, Filipenses 3:21. Transformará o nosso corpo de humilhação, que é o corpo corrupto, o corpo mortal, para ser igual ao corpo de sua glória. Entendeu? Mas transformados seremos todos. Isso aqui em relação ao povo de Deus. Olha aqui, ó. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que é a 7ª trombeta lá do livro de Apocalipse, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Povo de Deus. E nós seremos, aqui os que ficarem vivos, seremos transformados. E isso fala que é no abrir e fechar de olho, hein? Porque é necessário que esse corpo, que é esse aqui, irmãos, o nosso corpo, corruptível, que é corruptível, entendeu? Se revista de incorruptibilidade. E o que é mortal, que é esse corpo também, se revista de imortalidade. O que é corpo mortal? Pois é, o que é mortal, o corpo, nós estamos falando do corpo, o que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo, que é o nosso corpo humano, sempre lembrando, corruptível, que é corrupto, irmão, que é corruptível, porque habita o pecado, habita a morte, se revestir de incorruptibilidade, quer dizer, que é o nosso corpo transformado, o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Amém. E onde está a morte, a tua vitória? E onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e essa porção aqui está relacionada a isso aqui, o nosso corpo mortal, que é o mesmo que nós lemos lá em Filipenses, entendeu? Que é o mesmo que está lá em Romanos 8, a redenção do nosso corpo, que é o mesmo que João falou na epístola dele, primeira epístola, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Isso é João 3? Vamos ler, primeira epístola, vamos lá. Vamos ler lá, irmão, que é bom a gente ler, né? Senão diz assim, será? Não, esse é bom para marcar. É 1 João, é epístola, lá perto do Apocalipse. Opa, já estou em Pedro. 1 João. Primeira epístola de João. 3:2. É 3:2, não é 2:3. 3:2. 1 João, primeira epístola de João, lá perto do Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 2. Senhor Jesus, fala assim, 1 João. Então, ele começa assim, amado, agora nós somos filhos de Deus. Como que nós
se tornamos filhos de Deus? Por esse processo aqui, ó, de Deus entrar no nosso espírito. Isso aqui é a nossa regeneração, isso aqui é o nosso novo nascimento. Porque só o nascimento humano de pai e mãe, infelizmente o nosso destino é terrível, não é o lago de fogo. Essa é a verdade. Então o Senhor fala assim, ó, 1 João 3,2 diz assim, amados, irmãos amados, gostou do irmão lá, que diz assim, amados, né? Nossa. Santos. Santos. Mas santos, todos nós somos chamados de santos, né? Posicionalmente nós somos colocados em Cristo e os olhos de Deus somos santos, né? 1 João 3,2, capítulo 3 e o versículo 2. Diz assim, amados, ó, achou, irmãos? Amém. Diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Ó, então ele está fazendo uma confirmação. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque essa manifestação que haveremos de ser é só quando o Senhor voltar. Você entendeu? Se não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quer dizer, quando Jesus voltar, entendeu? Seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Porque Deus salvou o nosso espírito, transformou nossa alma e redimiu nosso corpo. Amém. Irmão, essa é a salvação completa de Deus para o ser humano. É isso que Deus, lá na eternidade passada, nesse quadro aqui, ó, Deus planejou isso antes de Ele criar qualquer partícula deste universo. Deus planejou isso. Isso, na Bíblia, no livro de Efésios, fala, a obra-prima de Deus é o homem nessa condição. Quer dizer, significa que de todos os bilhões de itens da criação de Deus, de todo esse universo infinito, que nós conhecemos 1/10 desse universo, existe coisas que nós sequer podemos imaginar da criação de Deus, mas nós, nesse processo, somos a melhor coisa que Deus tem. Deus criou todo esse universo, todas as coisas, para obter o homem dessa maneira. Aí o homem fica brincando às vezes nós ficamos brincando com uma religião, ficamos brincando com digamos assim, vou buscar Deus porque hoje eu estou doente, ou porque a minha conta bancária está feia, ou porque eu preciso de uma casa, ou porque eu preciso de um carro. São coisas legítimas, são, irmão. Isso é normal, são coisas legítimas. Mas quem está no controle, no comando, é Deus. Quando o Senhor disse, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas, o seu reino e a sua justiça não está relacionada a esse viver. Primeiro o reino de Deus tem que se manifestar em mim, na minha vida, para que depois possa fluir a outros. Você entendeu? Então, quando eu realmente vivo nessa condição, Deus tem total compromisso de estar cuidando das minhas necessidades. Eu não preciso me preocupar. Se o Senhor falou, Mateus 10, 30, 10:30, que até os fios de nossos cabelos estão contados, quer ver? Vamos ver lá. Só para ver que a gente a gente se preocupa de uma maneira muito maluca, né? Ficamos ansiosos, ficamos doentes, Senhor Jesus, é uma luta, né? 10:30 de Mateus. Chegou à frente, se abancando. Boa noite. O senhor falou, o que o senhor falou aqui, ó. Mateus 10:30. Isso aqui eu vou dar uma pinceladinha aqui para a gente ver que realmente, como nossas preocupações são excessivas, né? Não haveria necessidade, né? O senhor falou assim, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Como é que está essa tradução aí, Mabel? Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Pois é. Quer dizer, você parou para pensar, quem de nós pode imaginar quantos fios de cabelo nós temos? O do Edson é fácil, né? Do militar aqui, ó. Não, mesmo assim, né? Mesmo assim, não, jamais. Não há possibilidade sequer nós imaginar. Pois agora Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos, que significa que quem está no comando, no controle é Deus. Quando você lê Mateus capítulo 5,
Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, todos esses capítulos ali, está falando da constituição do povo do reino, e um dos itens ali é para você não dar ansioso, porque você vai comer, beber e vestir. Porque Deus sabe de todas as coisas que você necessita antes de pedir. Aí o Senhor usa, ele diz assim, olhe para as aves dos céus. Elas não plantam, elas não juntam em celeiro, e o Pai as sustenta. Não, quer dizer, não vai cuidar muito mais de vós, homens de pequena fé, né? E isso está mostrando o cuidado de Deus. Então, ali dentro dessa porção de Mateus 6, existe uma promessa condicional de Deus para nós. Aí Deus diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas eu vou acrescentar. O que ele vai acrescentar? Ele está falando do cotidiano, das nossas necessidades do dia a dia, como comer, beber e vestir, que são legítimas. Nós somos seres humanos e isso é um direito nosso, entendeu? Mas quem está no controle é Deus. Quem está no controle é Deus. Só que nós invertemos. Nós buscamos em primeiro lugar a nossa sobrevivência, e quando sobra um pouquinho, aí eu vou buscar Deus. Ou talvez Deus esteja em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, não sei, né? Depende da experiência de cada um. Mas aos poucos, se nós estamos vivendo nessa condição, vai mudando. Deus passa a ter primazia, ter prioridade. Nós não fazemos nada fora mais do Senhor. Mesmo nas nossas coisas seculares, do nosso dia a dia, na vida profissional, na vida familiar, qualquer ambiente onde nós estejamos vivendo, nós vivemos estamos aprendendo a viver na total dependência do Senhor. Por isso que nós temos o hábito, qualquer coisinha, Senhor Jesus. Isso é declarar, Tu és o Senhor, eu preciso de Ti, eu sou fraco, frágil e mortal. Oh, Senhor Jesus, entendeu? Então é assim a experiência. Ser cristão de acordo com a regra da palavra, como ela é a melhor coisa que existe. Agora, ser cristão de acordo com o regulamento humano é a pior coisa que pode existir para um ser humano. Porque você fica afadigado, você não consegue entender nada, não vê nada e não vai a lugar nenhum. Vai chegar diante do Senhor aquele dia totalmente de mão vazia, como as virgens, nós estamos falando aqui, as virgens sem o azeite na vasilha, quer dizer, sem Deus ter transformado. Aí, infelizmente, Deus vai precisar de um período adicional de mais 1000 anos para frente, chamados trevas, ranger de choro e ranger de dente, para poder depositar azeite na tua vasilha, para te transformar, para você chegar a essa perfeição a qual nós acabamos de ler ali em 1 João, né? Assim como o Senhor é, todos nós seremos e o veremos, né? Então, graças ao Senhor. Não sei se os irmãos conseguiram entender, né? Então, esse aqui é o mistério da vida humana, né? E para Deus obter isso aqui, ó, Deus planejou que nesse quadro aqui a gente pode ter assim, ó, para a gente entender rapidinho. Não vou entrar em detalhe aqui, irmãos. Esse diagrama aqui, ó, é ali, ó, a palavra Deus ali simboliza Deus lá quando Deus estava só na eternidade, somente Ele e os anjos, não tinha criado nada desse universo. João capítulo 1 fala assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Era Deus. No princípio, quer dizer, lá na eternidade, antes de Deus criar qualquer coisa, né, era Deus. Deus existe de eternidade a eternidade. Deus não tem inícios de dias, meios e nem fim. Nós, seres humanos, temos início, meio e fim. Entendeu? Mas Deus não é assim. Deus sempre existiu. Deus não tem fonte. Ninguém criou Deus. Deus é a fonte. Deus é a origem. Até aquela questão, Deus não existe. Né, irmão, essa aí, cara, mas como não? Deus não existe, é uma blasfema, né? Deus é. Para ele existir, alguém tinha que ter criado ele. Você entendeu? Então Deus ninguém criou, então ele não existe, ele é. Por exemplo, eu existo porque fui criado. O Edson existe porque foi criado. Todos nós existimos porque fomos criados em determinado tempo. Deus não existe porque ninguém criou. Ele é a fonte, ele é a criação. Então Deus é. Quando lá na passagem de Hebreus, lá do povo hebreu, pode falar, irmão André? É isso que eu ia comentar, pode falar. Quando Moisés perguntou, ele mandou Moisés libertar o povo do Egito, aí Moisés, mas chegando lá, quem que eu vou dizer que me enviou? Ele simplesmente disse, diga a eles que eu sou, te enviou. Eu sou, te enviou. Já pensou? Deus se intitulou. Eu sou. Eu sou. Foi que te enviou. Já pensou que coisa, né? Assim, humanamente é até uma coisa assim, quase difícil de compreender, né? Mas se realmente você conhece a Deus, não de ouvir falar, mas tem experiência, isso aí é uma coisa normal, irmão.
Entendeu? Isso é uma coisa normal. Eu sou. Deus é e pronto. É a fonte de toda a criação. Nada fora ele veio existir. O próprio Satanás é a criação de Deus. Lúcifer, quer dizer, claro que ele não criou Satanás, ele criou Lúcifer, um anjo portador de luz. Né? Aí depois, numa altura, ele acabou se rebelando contra Deus e tornou-se Satanás, quer dizer, um anjo caído, tornou-se um adversário de Deus. Adversário de Deus. Ele veio para frustrar o plano de Deus. Né? Ele não ficou contente com a posição que ele tinha, quis ser igual a Deus. Mas ele não podia ser, né? Porque a criatura mandar no Criador né? Ele queria ter o trono dele acima do trono de Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo, né? Então foi onde ele se tornou Satanás, tornou-se o diabo, o nosso acusador, Satanás o adversário, né? A própria palavra teologia, né, que é muito divulgada hoje no meio cristão, é uma palavra totalmente fora do contexto, porque teo é Deus. Teo é Deus, logia é estudo. Logia é ciência, né? Seria a ciência que estuda Deus. Deus não não é para existe. ser estudado, Deus é para ser obedecido. E só. É bem isso aí, ó. Deus não se estuda. Aí as pessoas dizem, mas como? Mas estudar a Bíblia. Né? Quando você vai na Bíblia, você vai receber a revelação de quem é Deus. A revelação de quem é Deus. Né? Se nós sem isso aqui, nós estamos à deriva. É que nem um navio no mar, por exemplo, sem uma bússola. Se largar um navio no mar sem uma bússola, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai perecer no meio do mar. Ele vai andar em círculo. É a mesma coisa um avião. Quando um avião sai daqui e vai para outro país, uma bússola, né? Chega lá no destino, mas tira aquilo lá para ver. Vai se perder. No mesmo princípio, nossa caminhada com Deus aqui está aqui a bússola. Se nós não tivermos essa bússola, nós estamos que nem um navio à deriva ao mar. Aí procuramos isso, procuramos aquilo, e acho que é assim, acho que é assado, enquanto a palavra está ali disponível para nós. Quer dizer, a nossa bússola é só põe ela a funcionar, né? Põe ela a funcionar. Então aqui, ó, aí nós vimos aqui esse processo. Deus lá na eternidade passada, e lá na eternidade passada, Efésios capítulo 1, antes de Deus criar qualquer coisa desse universo, Efésios capítulo 1 fala assim, que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Efésios 1, lembra? Efésios capítulo 1, louvado seja o Senhor. Efésios capítulo 1 fala assim, quer ver? Ó Senhor, como é que diz assim? 1:4 fala assim, ó. Então ele fala assim, ó. Acharam, irmãos? Amém? Efésios 1:4. Efésios 1:4. Senhor Jesus. Então fala assim, assim. Não estou vendo irmãos desfolharem. Não tem irmãos. Achou? Mas eu não duvido que eu acho Efésios, agora achei. Achou? Efésios 1:4. Diz assim, assim como nos escolheu, ó, nos escolheu nele, ó, antes da fundação do mundo, antes de Deus criar, fazer a sua criação, não só no sentido do ser humano, dos próprios anjos, entendeu? De todo o universo, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus tinha nos escolhido. Quando fala que antes da fundação do mundo, não é o Gênesis 1:2, mas é o Gênesis 1:1. Que o mundo ali foi criado e ele se tornou sem forma e vazio. Houve uma grande catástrofe, que foi a rebelião de Satanás, por isso Deus julgou essa terra e ela teve sepultada sobre as águas de morte por milhões e bilhões de anos. Apenas 6.000 anos atrás, Deus fez surgir a porção seca fez surgir essa porção que estava imersa sobre as águas de julgamento de Deus. E aí surgiu essa porção seca que nós temos hoje, e no sexto dia criou o homem, né? Então, quando ele fala que antes da fundação do mundo, é antes de Deus criar qualquer coisa neste universo. Deus nos escolheu, né, nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos
irrepreensíveis perante Ele. Daí ponto e vírgula. E em amor. É a continuação do versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua economia, segundo o seu plano. Entendeu? Então fala assim, ó, nos predestinou para adoção. Essa palavra adoção no português, no grego fala filiação. Adoção significa que nós seríamos filhos adotados. Não. Nós, quando cremos, somos filhos legítimos. Nós não somos adotados. Adotado significa que você não tem os gêneros daquele que você chama de pai. Você não nasceu dele. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, fala que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus deu o poder para se tornar filhos de Deus, aos quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. Então não é adoção, é filiação. Lá no grego está filiação. Então Deus, além de nos predestinou antes da fundação do mundo, para sermos filhos irrepreensíveis perante Ele. Entendeu? Segundo o beneplácito da sua vontade. Né? E nos predestinou para a adoção de filhos por meio de quem? É por meio de Cristo. É por meio de Jesus Cristo, irmão. Não é por meio de algo que eu possa fazer. Você já imaginou se Deus me desse essa predestinação de Deus, quer dizer, essa escolha de Deus, fosse por meio, Deus me escolhesse,